A gente... Vou colocar aqui nos comentários, comemorando de novo, Dia LGBT. Bom, nós tentamos em 3 lives. Não foram apenas 3 tentativas. Foram em 3 lives, várias tentativas de trazer o Leandro Castro hoje pra live. Mas não deu. A tecnologia aqui não nos permitiu. Então eu vou, pra não deixar em branco, que hoje não pode passar em branco, eu vou fazer sozinha. Eu não vou falar tudo que eu ia falar com ele, que eu anotei aqui, fiz várias anotações. Provavelmente a gente não ia dar conta em 1 hora de fazer tudo, então iam ser só sugestões para guiar a conversa. E o que faltasse eu fazia em outros momentos com outras pessoas ou sozinha em outras lives. Mas eu remarquei com ele pra fazer na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, dia 4, às 10 da manhã. E então, nessa próxima semana, na terça-feira, eu vou fazer a review da série Sex Education. Na quinta, eu vou fazer a entrevista de um trisal gay. Terça e quinta são os dias normais que eu faço, geralmente às 19 horas. Essa semana vai manter esse horário fixo. E aí na sexta-feira, essa live extra que era pra estar fazendo agora com o Leandro Castro, que é um psicólogo amigo meu da pós. A gente fez o primeiro ano juntos e aí agora nesse 2º ano ele continuou na terapia sexual e eu na educação em sexualidade. Ele é um super querido, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas a gente não sabe o que na tecnologia que não deu muito certo, mas tudo bem. Recadinhos extras, pra quem não viu, dá uma olhada no meu IGTV e no meu canal do YouTube pra ver as lives passadas, que na terça teve com a minha prima, a Marcela Costa, que é engenheira civil. A gente falou sobre feminilidade e autoestima no trabalho. Foi super legal. Adorei fazer com ela. E na quinta eu fiz a review dos 50 tons. E também fiz vários paralelos com os 365 dias, que eu já fiz uma review na semana anterior, que também tá o replay no IGTV e no meu canal do YouTube, que você acha por Larissa S.R. Pombo. Esse nome você me encontra em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E também fiz esse paralelo de 50 tons, principalmente com 365, mas também com outras histórias fictícias, contos, etc. As problemáticas, minha visão, principalmente técnica, como sexóloga, e também uma outra da minha opinião mesmo pessoal, como mulher, como Larissa. Além disso, tô vendendo o meu curso que vai começar no dia 6, Sexualidade Repaginada. Então dá uma olhada nos meus posts para mais informação. Se quiser mais detalhes, manda PV. E para quem comprar o curso, que tá com um preço super em conta, essa pessoa também vai ganhar a oportunidade de ter consultorias extras com desconto. E aí as condições também por PV. Infelizmente, o Leandro não está aqui com a gente, porque esse era o momento dele se apresentar. Mas já que ele não tá, eu vou falar um pouquinho da história. Eu acho que eu vou deixar provavelmente o resto para conversar com ele e hoje falar sobre o porquê que hoje é marcado o dia desse orgulho LGBT, né? Começou como orgulho gay e aí foi se modificando. Hoje a gente celebra a diversidade, né? Junho é o mês da diversidade, do orgulho e da visibilidade LGBT. Então, há 51 anos atrás, em 1969, teve o que a gente chama de revolta de Stonewall. Stonewall era um bar gay de Nova York, o mais frequentado dos bares gays da época. E... Angelique! Então, Stonewall era um point, era em Greenwich Village, se não me engano era o nome do bairro, que era conhecido como o bar, né, condenado, digamos assim, porque naquela época tinham várias leis que
que condenavam isso, as religiões iam muito contra essa diversidade de não só orientações sexuais, mas também a expressão de gênero. Inclusive, essa revolta começou porque naquela época tinham muitas batidas nesses bares, nesses lugares undergrounds, onde essas pessoas diferentes se reuniam, porque tinha que ser tudo na base da clandestinidade. Meu Deus, clandestinidade. Minha língua enrolando. Porque realmente tinha perseguição mesmo, inclusive policial, né, da lei. E várias dessas batidas eram feitas com a lei lá dos Estados Unidos, que era baseada em que a pessoa poderia ser presa se ela não tivesse, no mínimo, 3 peças da vestimenta do gênero dela. Então, imagina, travestis, drags, pessoas trans, então, ou que só tinham, né, homossexuais, né, tanto gays quanto lésbicas, que se vestiam de maneira transgressora, eram presas. Então, depois dessas várias batidas, né, vários desses problemas, aí fecha bar, reabre, porque também tinha essa questão da propina entre esses lugares clandestinos e a polícia, tinha muita corrupção nesse sentido também. Nesse dia, 28 de junho de 69, foi um basta. Então, primeiro que uns dias antes já tinha tido outra batida no Stonewall de novo, e aí as pessoas se organizaram, começaram a panfletar, tinham jornais clandestinos da época também, da comunidade, que antes não tinha esse nome, LGBT, mas hoje em dia a gente consegue ver com essa nomenclatura. E aí, principalmente, 3 pessoas foram bem importantes para esse dia, que foi o dia que começou essa resistência. Porque até então, se via muito essa comunidade como uma parte de pessoas que eram fracas, que elas não iam lutar, né? Eles viam todo homossexual como afeminado, fraco e na dele, que se acuava, que não ia criar resistência, que não ia partir pra briga. E no fim eles se organizaram. Então, várias pessoas começaram a se movimentar e ir mais para as ruas e para esses lugares. Então, já tinha uma movimentação maior nesse dia. 3 pessoas importantes que fizeram essa organização. Marsha Johnson era uma mulher trans negra. Também tinha Sylvia Rivera, que era filha de imigrantes e também era mulher trans. E tinha Stormé Delavirie, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, que era uma artista lésbica, que dizem que foi a primeira que deu o primeiro soco ali na resistência, quando a polícia chegou para dar de novo essa batida para prender a galera que era diferente, que se vestia diferente, que tinha comportamento fora da heteronormatividade. E foi um quebra-quebra. Foram 6 noites seguidas de protestos. Nesse dia teve essa movimentação, inclusive, dos policiais terem que se abrigar dentro do bar, do Stonewall, para se proteger de tanta gente. E, enfim, foi um auê, foi um fuzuê. E aí, poucos meses depois, que saíram as primeiras leis nos Estados Unidos para resguardar essas pessoas. Então, em direito a essa comunidade. Então, por isso que ela é tão lembrada, por ser tão importante, porque também foram as leis, não foi o primeiro movimento de resistência, e a gente também tem que entender o histórico da misturança toda ali. Era a época que estava em pauta vários protestos antirracistas, feminismo, guerras, né? Então, assim, tinha muita coisa acontecendo, e para quem ainda não entendeu que é tudo uma mesma coisa, tá tudo conectado, ainda não entendeu o recado direito. Então, assim, é o patriarcado que tá posto, que traz racismo, que traz o machismo e, por consequência, a LGBTfobia. Então, tá tudo
conectado. Então essas coisas vieram ganhando força. É também a época que alguns artistas, né, músicos e tudo mais, começam a trazer essa coisa mais da androginia no se vestir. Então homens com elementos que eram considerados femininos, então essa mistura de feminino e masculino. Então vão quebrando esses estereótipos e paradigmas. Além disso, no ano seguinte, em 70, várias pessoas organizaram em comemoração a esse protesto que trouxe depois essas primeiras leis a favor dessa comunidade, a parada. E então, né, criou a parada gay, né, do orgulho gay, que depois virou LGBT. Essa sigla foi se modificando até se tornar o que é hoje. E hoje em dia o Brasil, né, até ano passado, porque esse ano claramente por causa da pandemia a gente teve que fazer só online, mas já era nos últimos anos em São Paulo, né, a maior parada LGBT do mundo. Então tem muita história que muitas pessoas hoje, né, têm vários direitos adquiridos por causa de vários outros protestos, como esse de Stonewall. Então, por isso, a importância de lembrar e homenagear essas pessoas e esses fatos, né? Sobre Stonewall, eu acho que o básico seria esse. Eu acho que para pontuar aqui hoje, para eu também não me estender totalmente a conversa que eu quero ter com o Leandro na sexta, eu vou falar um pouquinho de alguns fatos daqui no Brasil, né? Sobre as leis e a conjuntura atual. A gente é um país bem confuso de entender, de interpretar, é bem hipócrita. Porque ao mesmo tempo que é o país que mais procura sobre trans na pornografia, então tem essa curiosidade, tem esse fetichismo, né, esse assédio, digamos assim, do corpo trans, do corpo travesti, é o país que mais mata trans. Pra quem não sabe, não é qualidade de vida, a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil, infelizmente, é de só 35 anos, o que é bem triste, né? E muitas vezes não só são violências, né, psicológicas como físicas, como também chega a homicídio, e não é qualquer homicídio. Tem muito homicídio por LGBTfobia, que são homicídios muito violentos, muito cruéis, né? Coisa de, acho que foi ano passado que uma, inclusive, teve o coração arrancado. Então, assim, são coisas bem pesadas que precisam ser combatidas, né? Não é com... E esses dias até vi que alguém comentou que essas mesmas pessoas que assediam, né, que fantasiam de um modo perverso o corpo trans, são as mesmas que agridem e que matam. Então é bem triste. Lógico que a gente não é o pior país nesse sentido, porque infelizmente tem mais de 50 países hoje no mundo que ser homossexual, né, praticar a sua sexualidade que não seja hétero, ela é contra a lei, inclusive em muitos lugares punida com morte. Então, mas dos países que isso não é proibido, a gente ainda é o país que mais mata. É triste, é bem triste. Uma coisa que a gente conquistou aqui no país... uma coisa importante antes de falar dessa lei é que isso tudo é muito recente também, inclusive na questão da gente considerar certo, errado, doente ou não, porque era considerado uma doença mesmo, um desvio da sexualidade. Até 1990 foi quando a OMS retirou essa palavra homossexualismo, porque o ismo tem essa coisa de patologia, de doença, e passou a ter a homossexualidade, outras sexualidades, como normais, como sadias, como ok. Então passou a ser chamado de homossexualidade.
E a trans, na verdade, só foi retirada há 2 anos atrás, em 2018. Então, é bem recente, é bem complicado combater isso também por causa disso. No Brasil, foi antes do que a OMS, na verdade. Foi em 85 que tiraram a homossexualidade do desvio. Sobre a lei recente também, eu esqueci de anotar aqui a data certinha, mas hoje no Brasil já é igual ao racismo, a homofobia é crime. Então pode dar de 3 a 5 anos de prisão e multa. Então foi uma conquista da comunidade. E outra que é mais recente ainda, super, 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 super recente, é a doação de sangue. Finalmente tiraram essa coisa da época de AIDS, que foi totalmente estereotipada como a peste gay. Naquela época, realmente, eles não tinham como detectar rápido as coisas no sangue, nos exames, como é hoje. Então, acabou que eles fizeram leis proibindo essas pessoas de doarem sangue, a menos que elas não fizessem sexo nos últimos 6 meses ou 1 ano, alguma coisa assim. Os critérios nada a ver, porque não é porque a pessoa é hétero que ela pode ter quantos parceiros ela quiser, ou mesmo em casamento hétero, ela não ter uma IST. Que a gente sabe que casos desses tem bastante. Inclusive mulheres que nunca traíram os maridos e acabam tendo ISTs. E também a gente sabe que tem outras maneiras de também pegar essas infecções. Enfim, mudaram essa lei agora. E aí também tiveram barreira para realmente as pessoas, mesmo depois de uma lei ter passado, e aí as pessoas realmente conseguirem doar. Então agora passou dessas fases todas e agora podem doar. Tem, lógico, suas restriçõezinhas aí, como para qualquer pessoa, né? Inclusive para pessoas que têm mais de um parceiro sexual nos últimos 6 meses, enfim. Tem aí ainda umas coisinhas esquisitas, né? Porque se eles testam sangue, a gente tem essa complicação aí. Mas enfim, foi outra conquista. Eu queria também deixar assim, pincelado só o que eu vou conversar com o Leandro, que eu acho que é bem importante a gente explicar a diferença de sexo, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação, tanto sexual, quanto afetiva, quanto romântica. Quando a gente estuda a assexualidade, a gente consegue entender melhor a distinção dessas coisas, porque geralmente a gente junta essa coisa de amor e sexo, né? Mas amor e sexo nem tanto, mas sexo e amor, né? Sempre que você tem essa orientação sexual, necessariamente teria que ter a afetiva e a romântica junto, e não é bem assim. A questão de como a psicologia vê da orientação sexual, apesar de algumas pesquisas considerarem as práticas, como é diferente você ter práticas e realmente o direcionamento do seu desejo, que é o que define a sua orientação. Que é o que a gente vai explicar melhor na sexta-feira, às 10 da manhã, com o Leandro. A questão da fluidez, a gente vai comentar também, como a sexualidade humana tem essa fluidez, não é uma coisa que... Esse argumento de, nasci assim, não basta pra discussão. A gente não precisa respeitar a pessoa só porque ela nasceu de um jeito ou de outro. Ela pode mudar e tá tudo bem. A gente tem que respeitar essas diferenças, essas nuances e essa fluidez, essa dinâmica, independente se ela nasceu assim ou não. Ela não merece ser desrespeitada por causa disso. A gente vai falar sobre a escala Kinsey, que fala mais sobre bissexualidade. Foram pesquisas importantes, que hoje em dia já são um pouco ultrapassadas, porque na verdade fica essa visão bem binária da questão totalmente hétero, totalmente homo, e o meio termo ele difere a bissexualidade em vários graus, digamos assim, mas não consideram outras também.
né? Só essa coisa bem binária como homem e mulher. Mas é bem importante pra gente entender um pouco melhor da bissexualidade em si. E a outra questão que a gente quer comentar, se der tempo, é sobre a LGBTfobia internalizada. Como as pessoas da própria comunidade acabam reproduzindo, né? O nosso machismo, ele é estrutural e estruturante. Então a gente acaba internalizando muitas coisas e reproduzindo muitas coisas que vão, às vezes, de encontro com o que a gente é. Então, tem mulher que reproduz machismo, tem negro que reproduz racismo, tem LGBT que reproduz LGBTfobia. Então, a gente vai querer... a gente quer conversar com isso também, desmistificar essas coisas e trazer essas reflexões para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coisa histórica toda. É pesado, mas ao mesmo tempo é um dia de lembrar que a luta teve avanços e que a gente tem que comemorar, tem que lembrar desses nomes, desses eventos históricos importantes e lembrar que a gente tem força para continuar, né? Se era mais difícil e conseguiram quebrar essa barreira, a gente continuar essa luta ficou mais fácil. Então, que a gente continue. E parabéns para todas as pessoas LGBT que estão aqui. E, gente, compartilha, né? Manda para as pessoinhas aí que precisam escutar um pouco dessa história, querem aprender um pouco mais, precisam desconstruir alguma coisa, construir algo melhor. Respeito, né? Amor. Amor é amor, não importa como. A menos que seja um amor patológico, que daí precisa de uma ajudinha, né? De uma terapiazinha, ou uma sexóloga ajudando na vida. Relembrando que tô vendendo o meu curso Sexualidade Repaginada, começa dia 6. Então corre, que só tem mais uma semaninha aí para começar o curso. E consultorias online também estão disponíveis. Terça-feira vou fazer a review do Sex Education. Quinta-feira, terça-feira às 19 horas. Quinta-feira, 19 horas, entrevistando um trisal gay. E aí na sexta, pra repor o que era pra ser hoje com o Leandro, a gente só não vai retomar tanto essa história do Stonewall e tudo mais. A gente vai pegar mais esse finalzinho que eu falei pra vocês. Na sexta-feira, às 10 da manhã. Tá bom, gente? Obrigadinha. Espalhem o amor. E esse trabalho que pra gente é cheio de tabus, então a gente encontra resistência todo dia. Então é muito importante pra quem apoia poder mandar pra mais pessoas, botem comentários, botem os coraçõezinhos, porque ajuda muito. E também se inscrevam lá no meu mini feto de canal de YouTube, Larissa SR Pombo. E assistam aqui os replays no IGTV também. Lá no canal do YouTube tem todas. As primeiras 4 lives que eu fiz como sexóloga aqui não tem no IGTV, que na época não tava esse sistema que tá agora, mas tem lá no canal. Obrigada, gente. Tchau.